O embrião das Forças Especiais no Exército Brasileiro surgiu durante a campanha de libertação do Nordeste do jugo holandês. Ainda durante o século XVII, o sargento-mor Antônio Dias Cardoso é enviado pelo governador-geral do Brasil à capitania de Pernambuco, com a missão de organizar e armar indígenas, africanos, portugueses e brasileiros para expulsarem o exército invasor holandês. Neste intuito, Antônio Dias Cardoso infiltrou em território nordestino grande quantidade de armamento e munição, aliciou líderes da região e recrutou a população, organizando-os, instruindo-os e equipando-os para comporem suas forças de resistência e emboscada, que, utilizando táticas inéditas para a época e bastante semelhantes às presentes na atual doutrina de nossas forças especiais, ajudou a derrotar os holandeses nas duas batalhas dos Guararapes. Já na história moderna das nossas forças especiais, com o desdobramento dos combates na Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro identifica a necessidade de se criar uma tropa especializada em operações especiais. Em 1957, é realizado o primeiro curso de operações especiais do Exército Brasileiro. Em 1968, foi criada a primeira unidade especializada em operações especiais, o Destacamento de Forças Especiais, que era subordinado à Brigada Paraquedista e sediado no Rio de Janeiro. No final do século XX, o Destacamento de Forças Especiais é elevado à categoria de batalhão. Em 2004, é identificada a necessidade de um aumento do efetivo qualificado em operações especiais. Então, o Exército Brasileiro cria o Comando de Operações Especiais, em Goiânia. Assim, o primeiro Batalhão de Forças Especiais é transferido do Rio de Janeiro para a capital do estado de Goiás, tendo em vista a posição estratégica da cidade, situada no Planalto Central, de onde se chegaria mais rapidamente em qualquer ponto do território nacional em casos urgentes de operações militares de caráter especial. Identificando que a Amazônia brasileira é uma área que requer atenção ainda mais especial do Exército, foi criada a Terceira Companhia de Forças Especiais, sediada em Manaus, com doutrina de emprego e treinamento idênticos ao do 1º Batalhão de Forças Especiais, mas subordinada diretamente ao Comando Militar da Amazônia e com área de atuação limitada à Amazônia brasileira, enquanto o 1º Batalhão de Forças Especiais pode atuar em qualquer parte do território brasileiro ou até do exterior. O 1º Batalhão de Forças Especiais é uma unidade altamente adestrada e está habilitada na condução de operações específicas de forças especiais, invariavelmente em território hostil nacional ou internacional, especialmente as operações contra forças irregulares, em operações de contra-guerrilha e também de contra-terrorismo, reconhecimento especial, sabotagens e ataques a alvos de grande valor estratégico, operações psicológicas, resgate com fuga e evasão, subversão e operar de maneira irregular, como guerrilha, contra forças regulares em uma guerra de resistência, e sob interesse do Brasil, também pode organizar, equipar, instruir e dirigir forças paramilitares em operações de guerra irregular contra o inimigo externo mais poderoso, seja no Brasil ou no exterior. O 1º Batalhão de Forças Especiais é formado exclusivamente por militares profissionais e de carreira do Exército Brasileiro, sendo o posto mais raso na unidade o de 3º Sargento. Antes de poderem fazer parte das Forças Especiais, os candidatos passam por um rigoroso processo de seleção e treinamento, sendo a conclusão com êxito dos cursos de elite de paraquedista militar e de comandos, e através do curso de comandos, os estágios de operações na selva, Pantanal, Caatinga, montanha, mergulho de combate e operações teletransportadas, os pré-requisitos para dar início no curso de Forças Especiais, que dura 25 semanas e habilita ao militar ao ingresso no 1º Batalhão de Forças Especiais, e que inclui, entre outras, técnicas de contra-terrorismo, operações irregulares e operações psicológicas. Sendo assim, os integrantes do 1º Batalhão de Forças Especiais reúnem em um só combatente todos os treinamentos de elite do Exército Brasileiro. As operações do 1º Batalhão de Forças Especiais requerem alto grau de sigilo e adestramento, por, em geral, serem executadas em território hostil ou sob controle do inimigo. É a principal unidade da Força de Ação Rápida e Estratégica do Exército Brasileiro,
está habilitado a atuar em qualquer parte do Brasil e da América do Sul em até 24 horas após ser acionado, seja por infiltração terrestre, marítima, mas principalmente aérea. Utilizando-se dos mais variados meios de transporte, como viaturas leves de emprego geral típicas de forças especiais, como os veículos Gaúcho e o Chivunk, que são lançados de paraquedas, assim como os próprios operadores de forças especiais, pois o salto livre operacional, lançado por aeronaves de asa fixa, como o C-105 Amazonas, é o meio mais comum de infiltração na doutrina de emprego da unidade, principalmente em operações de longa duração, quando precisam levar veículos e farta quantidade de armamentos, munições, suprimentos para territórios sob controle do inimigo. Porém, em missões de período muito mais curto, como reconhecimentos especiais, sabotagens, resgates e ações de comandos, geralmente as forças especiais são lançadas através das aeronaves C-95 Bandeirante, que são menores e mais silenciosas, conferindo uma menor assinatura radar e, consequentemente, um grau ainda mais sigiloso em suas operações. Mas também podem infiltrar-se através de helicópteros da aviação do Exército, como o ZC-725 Super Cougar, operando a baixa altitude e com iluminação desligada para evitarem serem detectados, de onde as forças especiais também podem se lançar de paraquedas ou em Helicache. O 1º Batalhão de Forças Especiais possui em sua estrutura o Destacamento de Contra-Terrorismo, uma subunidade altamente habilitada em operações de resgate de reféns e eliminação de terroristas. É de responsabilidade do 1º Batalhão de Forças Especiais as operações de contra-terrorismo de interesse do Brasil a serem executadas em território estrangeiro, principalmente em embaixadas, consulados, instalações de empresas estatais brasileiras no exterior ou em qualquer lugar em que o governo brasileiro julgue ser necessário o resgate de cidadãos sob domínio de terroristas ou de forças militares inimigas. E também no Brasil, quando a ação é feita por organização nacional ou estrangeira reconhecida como organização terrorista pelo governo brasileiro. Além das ações antiterroristas, as missões de responsabilidade das forças especiais são ações de contra-guerrilha, atuando de forma irregular para combater guerrilhas em território nacional ou estrangeiro que atentem contra a soberania do Estado brasileiro. Ações de guerra irregular, quando as forças especiais atuam como guerrilha contra as forças armadas de um país inimigo do Brasil, seja em território nacional ou estrangeiro, e onde uma das principais funções das forças especiais nesses tipos de operações é recrutar, adestrar, armar e organizar populares para formarem uma guerrilha que vai lutar contra as forças armadas inimigas do Brasil, podendo realizar esse tipo de missão entre a própria população brasileira para lutarem como guerrilha contra um país invasor, ou até mesmo entre a população estrangeira, criando uma guerrilha que atenderia aos interesses do Brasil. Temos 2 exemplos históricos desse tipo de operações. É sábado que forças especiais russas e vietnamitas deram todo o suporte para recrutar, armar e organizar as ações iniciais da guerrilha Vietcong, que foi formada por população local vietnamita para auxiliar as forças armadas do Vietnã do Norte na luta contra as forças armadas dos Estados Unidos, que mantinham tropas naquele país. Assim como forças especiais cubanas atuaram diretamente na fundação da guerrilha FARC na Colômbia e também na criação de forças de guerrilha angolanas, que lutaram para tornar Angola independente de Portugal e sob um governo de esquerda aliado de Cuba. Outras missões características das forças especiais são reconhecimento especial, quando as forças especiais precisam se infiltrar em sigilo nas retaguardas profundas do inimigo para identificar e balizar para o comando aliado os tipos, quantidades e posições de tropas, paióis, radares, bases logísticas e importantes armamentos do inimigo, como aeronaves, sistemas de artilharia antiaéreas, tanques, lançadores de foguetes, entre outros. Sabotagens, quando após a missão de reconhecimento especial, as forças especiais precisam, em sigilo, sabotar radares, usinas hidrelétricas
ou outras infraestruturas e armamentos de grande importância, para impossibilitar o seu uso no momento de uma ofensiva das Forças Armadas Brasileiras. Ações de comandos. Quando as forças especiais têm como missão destruir nas retaguardas profundas do inimigo a alvos de grande valor estratégico no esforço de guerra. Operações psicológicas. Quando as forças especiais atuam para garantir que informações do interesse do governo brasileiro cheguem ao conhecimento da população civil e tropas inimigas em território estrangeiro, ou sob controle do inimigo, como, por exemplo, para espalhar informações que causem pânico na população e desestabilizem emocionalmente as tropas inimigas do Brasil, podendo levar a uma debandada antes mesmo de qualquer tipo de combate. Resgate de pessoal. Quando as forças especiais precisam resgatar do domínio de tropa inimiga a pessoal nacional ou estrangeiro de alto interesse para o governo brasileiro, como cientistas, engenheiros militares, autoridades como ministros de Estado, ou até mesmo tropas ou cidadãos brasileiros comuns mantidos como prisioneiros. O batismo de fogo das Forças Especiais Brasileiras ocorreu no início da década de 60, quando ainda eram integrantes da Brigada Paraquedista, durante a Operação Power Pack, onde mais de 1.000 soldados brasileiros foram enviados para atuarem em uma guerra civil que havia sido deflagrada na República Dominicana. Foram meses de combate, onde as forças especiais eram sempre designadas para as missões mais difíceis. Ao retornarem ao Brasil, trazendo na bagagem a experiência real em combates, nossas forças especiais foram agrupados em uma subunidade chamada Destacamento de Forças Especiais. Ainda durante a década de 60, foram extremamente importantes durante as operações contra guerrilhas comunistas no Brasil, como a Guerrilha do Caparaó e a Força de Guerrilha do Araguaia, quando o até então Destacamento de Forças Especiais foi a única unidade que lutou praticamente ininterruptamente durante toda a campanha. Em 1989, novamente as Forças Especiais atuaram contra guerrilhas, partiram em missão ao Amazonas para expulsar de nossas fronteiras a guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e destruir suas pistas de pouso e decolagem clandestinas que estavam camufladas em área de selva em território brasileiro. Nesta missão secreta, após um período de 2 meses de operações na floresta amazônica, é revelado ao ministro da Defesa pelo Comando Militar Brasileiro o sucesso da missão. No primeiro registro secreto, a que muito posteriormente jornalistas investigativos tiveram acesso, continha a seguinte afirmação, abre aspas, a missão foi um sucesso e não houveram baixas nacionais, fecha aspas. Ainda segundo os registros, 13 baixas inimigas foram catalogadas. 6 combatentes das Forças Especiais Brasileiras receberam em secreto medalhas por seus feitos nesta campanha, e somente seus nomes de guerra foram revelados. G. Silveira, A. Castro, Arruda, Menezes, P. Souza e F. Souza. Em 1991, novamente guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia adentraram no território brasileiro e atacaram um pequeno contingente de fronteira do Exército Brasileiro. A resposta foi imediata. Nossas forças especiais realizaram uma operação de retaliação, a Operação Traíra, e o resultado foi o de 12 guerrilheiros mortos, inúmeros capturados, e a maior parte do armamento e equipamentos que haviam sido roubados foi recuperada. Recentemente, sob a égide das Nações Unidas, o 1º Batalhão de Forças Especiais teve papel decisivo no combate a grupos paramilitares formados por ex-integrantes das desmobilizadas Forças Armadas haitianas, grupos que atuavam como guerrilhas urbanas e eram contrários à deposição do presidente Aristide, e com ações de guerrilha urbana assolavam o território haitiano e causavam grande instabilidade política no país. As Forças Especiais Brasileiras são os grandes responsáveis pela derrota desses grupos, desarmando seus integrantes e capturando ou eliminando seus líderes. O palco dos maiores combates foi Cité Soleil, em Porto Príncipe, onde ficava o QG do maior e mais bem armado desses grupos insurgentes. As Forças Especiais Brasileiras também estiveram presentes em outras missões de paz da ONU, como em Moçambique entre 1992 e 94,
Angola, entre 1995 e 97, e Timor-Leste, entre 1997 e 99. Em 2018, o governo federal decretou intervenção na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, devido às ações das narcoguerrilhas que dominam diversas comunidades da capital carioca e região metropolitana, pois a polícia militar com seus meios não estava conseguindo manter um nível mínimo e tolerável de segurança pública. Durante esse período, as forças especiais combateram as narcoguerrilhas, que contam com milhares de integrantes que usam táticas de guerrilha urbana e rural, além de terem um arsenal de guerra. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro estima que existam pelo menos 10 mil fuzis à disposição dessas narcoguerrilhas dentro do estado, um verdadeiro exército. A cidade só voltou à normalidade após as forças especiais combaterem estes grupos. O Jornal Extra do Rio de Janeiro denuncia que desde 2017 os fantasmas já estavam atuando no estado, como em uma ação na comunidade do Salgueiro, no município de São Gonçalo, onde 13 fantasmas entraram na comunidade e combateram dezenas de narcoguerrilheiros fortemente armados. A ação deixou 8 mortos, nenhum das forças especiais. Além disso, ONGs que atuam dentro de comunidades como a Rocinha e o Complexo do Alemão denunciam que o número de narcoguerrilheiros mortos em ações das forças especiais era muito maior do que os números oficiais. Parentes destes bandidos relatavam que não estavam conseguindo enterrar seus mortos, pois, após suas ações de atacarem postos policiais e depois se embrenharem em montanhas e serras cobertas pela Mata Atlântica, que são comuns na cidade do Rio de Janeiro, os bandidos acabavam não voltando mais, pois na mata, as forças especiais estavam eliminando estes narcoguerrilheiros e os corpos acabavam não sendo encontrados devido ao difícil acesso. Esta denúncia também pode ser comprovada pelos áudios de rádios dos próprios narcoguerrilheiros e relatos de moradores, que foram interceptados pela polícia, e você acompanha um trecho agora. Os caras botaram atiradores de elite especializados em missões de guerra em um morro. E do outro lado do outro morro é a favela. Filho, do morro de outro, os caras estavam acertando os caras só com tiro na cabeça, filho. Pica, os caras são pica. O colega meu falou que foi cena de cinema, mano. Os caras desceram de rapel, maluco. E saíram bagunçando geral, mano. Mostraram, a ação que a polícia do Rio não tá acostumada a mostrar. Os malucos magrinho, fininho, andando rápido, correndo bem, entendeu? Não é que as polícias barrigudas. Até os malucos do BOP são bons, mas os caras são diferenciados mesmo, mano. Maluco de guerra mesmo, maluco bom, molecada boa, bem treinada. Mano, a ideia é cena de filme, mano. Os caras aqui, aquela pedreira aqui de casa, os caras estão no meio da pedreira, no meio das pedras. O Patrick tava passando a visão aqui, eu não vi que caiu até gente lá de cima. O exército tá brincando de tirar o alvo com eles, mano. É cena de filme, cara. Nunca vi isso na minha vida. Mais de 50 bandidos pularam da pedreira, mãe. Pularam lá de cima da estrela. Mais de 50 bandidos de Caxias, da Grota, pularam da pedreira. Ninguém me contou não, eu vi, mãe. Eu tava na praça, entraram na casa do Reginaldo, entraram na casa do Torqueza, tudo baleado, tudo sujo, perna quebrada. Aí eu fui, entrei na casa da Dagmar. Aí filmei, mãe, filmei eles pulando da pedreira, mãe. Eu filmei eles pulando da pedreira. Eles jogando arma pro alto, jogando... Mãe... Estima-se que dezenas de narcoguerrilheiros fortemente armados tenham sido eliminados pelas forças especiais, que chegando em helicópteros da aviação do exército, tomavam de assalto as comunidades e também as bases dos narcoguerrilheiros na mata. Armamentos e equipamentos. A fração de emprego do 1º Batalhão de Forças Especiais é o Destacamento Operacional de Forças Especiais, formado por 4 oficiais e 8 sargentos, altamente habilitados em explosivos, armamentos dos mais variados calibres e técnicas avançadas de defesa pessoal. As Forças Especiais têm à sua disposição diversos tipos de armamentos de origem nacional ou estrangeira, mas geralmente seus destacamentos operacionais utilizam a pistola Glock G17 de calibre 9mm, o fuzil Colt M4A1 de calibre 5.56 com mira holográfica,
a submetralhadora FN Minimi de calibre 5.56, os caçadores das forças especiais usam o fuzil antimaterial Barrett .50 e para apoio contra blindados usam o lança-rojão Alax Cetex de 84mm. A característica que distingue as forças especiais de qualquer outra tropa das Forças Armadas brasileiras é que, devido às suas características de emprego, onde, em muitos casos, precisam se infiltrar entre a população local, normalmente as forças especiais usam barba e cabelos grandes para dissimular que são militares infiltrados e, quando operam, geralmente usam roupas civis ou uniformes camuflados que não são os uniformes oficiais do Exército Brasileiro. Isso com o mesmo objetivo, dificultar aos inimigos a percepção de que eles são forças especiais do Brasil. É isso aí, combatentes. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e aguardo sua audiência nos próximos vídeos. Um abraço!